Fala moçada, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre constante de Avogadro e o mol. Essa ainda é a parte 1 de cálculos químicos, tudo bem? Bom, o que é a constante de Avogadro? O que é o mol? Bom, para que a gente possa entender tanto um quanto o outro, nós vamos começar por exemplos. Vamos lá. Vamos aqui pegar o átomo de hidrogênio, número atômico 1, número de massa igual a 1. Bom, sabendo dessas informações, qual é a massa atômica do átomo de hidrogênio? Se eu pegasse esse átomo, colocasse no espectrômetro de massa, me daria uma massa muito próxima de um número inteiro. Qual é esse número inteiro? Bom, esse número é 1. Ou seja, se eu colocasse o átomo de hidrogênio dentro do espectrômetro de massa, nós teríamos uma massa muito próxima de 1, 1U. Então, a massa atômica do elemento hidrogênio, ou melhor, do átomo de hidrogênio, aqui é 1U, beleza? Agora, esse átomo, um átomo só, unitário, é muito pequeno, ele é muito difícil de ser manipulado, para não dizer impossível, né? Bem complicado. Então, o que acontece? Eu quero saber o seguinte, quantos átomos de hidrogênio eu tenho que ajuntar até conseguir dar ou acusar numa balança 1 grama? Quanto? Ou seja, vamos lá. 1U é a massa de um único átomo. Agora, eu quero pegar um punhadão, muitos, mas muitos mesmo, até ser possível fazer a medida numa balança normal, né, vamos falar normal, para acusar 1 grama. Ou seja, eu quero a massa em gramas numericamente igual à massa atômica. Bom, quando você faz essa brincadeira, vai ser preciso, ou vai existir, melhor dizendo, Avogadro, ele descobriu que existe 6,02 vezes 10 elevado a 23. No caso aqui, átomos, né? Átomos de hidrogênio, né? Ou seja, é uma quantidade exageradamente grande de átomos, tudo bem? Bom, esse número aqui vai ser um número que vai se repetir, é um valor constante da natureza, toda vez que você pega a massa em gramas de um elemento igual ou numericamente igual à massa atômica. Esse é o enunciado de Avogadro para a descoberta dessa constante. Vamos ver mais dois exemplos em seguida para que fique bem fácil entender o que é isso. O átomo de hélio, por exemplo, ele tem número atômico 2, número de massa 4. Qual é a massa atômica do átomo de hélio? Um número muito próximo de 4, que no ensino médio nós vamos arredondar, então nós podemos com toda segurança afirmar 4. Tudo bem. Como que eu sei que é um número muito próximo de 4? Porque a massa atômica do átomo, ele sempre dá um número muito próximo do número de massa, tá? Mas nunca dá igual, tá? Mas no ensino médio a gente sempre arredonda, de modo que a gente faz os números serem iguais. Número de massa 4, massa atômica 4U, beleza? Agora, pegando a mesma brincadeira que eu apliquei lá no átomo de hidrogênio, eu quero pegar uma massa de hélio, numericamente, em gramas, perdão, numericamente igual à massa atômica. Eu quero pegar um tantão de A de hélio de modo a acumular 4 gramas, tá? Lembre-se que a unidade de grama é uma unidade muito maior que a unidade U, tá? Eu mostrei para vocês numa videoaula anterior que é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos, ou 10 a menos 24 gramas, sabe? É muito pequena essa unidade. Então, para ter 4 gramas de hélio, um átomo de hélio não basta. Um átomo de hélio vai dar 4U, tá? Eu preciso de muitos átomos de hélio para dar 4 gramas, bilhões e bilhões. Como eu estou pegando a massa em grama numericamente igual à massa atômica, qual é a quantidade de átomo de hélio necessário para dar 4 gramas? Quando o Avogadro foi fazer a contagem, chegou no valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, no caso aqui, de hélio. E o flúor? Vamos fazer a brincadeira para ficar bem na cara? Vamos lá.
Flúor, qual que é o número de massa dele? 19. E a massa atômica? Vai ser muito próximo de 19, mas no ensino médio nós vamos usar esse 19 mesmo, arredondado. 19U é a massa de um único átomo de flúor. Agora eu quero saber quantos átomos de flúor é necessário para dar 19 gramas. Bom, se você obedeceu à brincadeira, pegou a massa em grama numericamente igual à massa atômica, 19 gramas, que a massa dele é 19U, vai existir dentro dos 19 gramas de flúor 6,02 vezes 10 a 23 átomos de flúor, de F, de flúor, beleza? Então, toda vez que você fizer essa brincadeira, pegar a massa em grama numericamente igual a massa atômica de um elemento, vai dar esse número 6,02 vezes 10 a 23. Então, ele é um valor que é constante na natureza, ele está impresso na natureza. Então, é esse número a constante de Avogadro, beleza? Então, é o seguinte, quantas gramas é necessário para dar esse número? Depende do átomo que você está brincando. Por exemplo, se for um átomo de chumbo, Pb, cuja massa é 200U, por exemplo, você vai precisar de 200 gramas. Então, sempre a massa em gramas, numericamente igual à massa atômica, para dar esse valor. Então, essa massa aqui em gramas, para dar esse valor, vai variar de átomo para átomo, tá? Para o hidrogênio é 1. Ele é 1U. Então, 1 grama vai existir esse número aqui. Se você pegar um neônio, que é 10U, então vai ser 10 gramas, vai ter essa quantidade de neônio, tudo bem? Bom, esse número é muito grande. Ele foi apelidado, né, ou foi melhor, criado aí mais uma grandeza e foi chamado de 1 mol, tá? 1 mol. Então, ou seja, quando você tem essa quantidade aqui, você tem exatamente 1 mol. Assim como você é acostumado aí dizer que 12 é uma dúzia, tá? 6,02 vezes 10 a 23 é 1 mol. A gente brinca dizendo que é a dúzia do químico, tá? Porque o químico trabalha com peças tão pequenininhas que para a gente conseguir ver, a gente tem que pegar várias peças, montuando, para a gente conseguir enxergar. Então, 1U, que é um único átomo de hidrogênio, eu não consigo ver, não consigo enxergar esse átomo. Mas se eu juntar um monte de modo a dar 1 grama, eu já consigo ver. Que monte é esse? 6,02 vezes 10 a 23. Gente, esse número é muito grande. Isso aqui vai dar 602 sextilhões de átomos. Você tem noção que é isso? Sextilhões? Eu já ouvi falar de gente que é milionário e bilionário. E país que é trilionário, né? Tem PIB trilionário. Mas isso aqui está acima do trilhão. É quadrilhão, quintilhão, sextilhão. Esse número aqui é 602 sextilhões de átomos. Ou seja, precisou dessa porrada de átomo de hidrogênio para dar uma mísera grama, tá bom? Tranquilo? E a outra informação que tem aqui é a seguinte. Então, 1 mol de hidrogênio equivale a essa quantidade de átomo de hidrogênio que tem 1 grama. Então, a gente vai dizer que esse 1 grama aqui é a massa molar do hidrogênio, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, massa molar. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol. Então, a massa molar do hidrogênio é 1 grama. E a massa molar do hélio, a massa de 1 mol? 4 gramas. A gente apenas escreve como M maiúsculo. Na videoaula anterior, eu coloquei MA, massa atômica, que é a massa de átomos. Coloquei MM, massa molecular, que é a massa de uma molécula. E agora só o M significa massa molar. É a massa de 1 mol. Então, quando falar massa molar do hélio, 4 gramas. Massa atômica do hélio, 4U. Aí eu venho aqui para o flúor. Qual que é a massa atômica do flúor? A massa de um único átomo de flúor, 19U. Então aqui eu tenho a massa atômica do flúor. E qual que é a massa molar do flúor? Que é a massa de 1 mol, 19 gramas, tá? Aqui então é a massa molar. Em 19 gramas de flúor existe 602 sextilhões de átomos de flúor. Isso equivale a 1 mol de flúor. Beleza, pessoal? Então isso aqui tem que ficar bem claro. São 3 equivalências. Olha, eu tenho a massa molar, eu tenho aqui essa constante de Avogadro, que é o número de átomos, e eu tenho aqui um número de mols. Então costuma-se cair muito essa relação em algumas perguntas de vestibular. Massa molar, número de átomos e número de mols. Então, para o hidrogênio, 1 grama
equivale a 602 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, que equivale a 1 mol de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Para facilitar nosso para o ensino médio, em muitos vestibulares, em muitas questões de vestibular, esse 0,2 vai ser abandonado. Nas minhas provas eu farei isso para quê? Para facilitar a conta, a operação mesmo, e deixar o aluno com mais, vamos dizer, energia na prova para fazer as contas, porque o importante é saber manejar o conhecimento. Não é somente operar ali os números, tá? Lembre-se, nós estamos no ensino médio, a gente tem que ter noções de várias coisas, de várias disciplinas. Então, esse número aqui, na maioria das questões, né, de vestibular e nas minhas provas, nós vamos usar ela arredondado, tá? Então vamos colocar assim, ó, 2 til, que é aproximadamente, nós vamos usar aqui 6 vezes 10 elevado a 23. Fugindo esse 0,2 vai facilitar muito as nossas contas, porque nós não usaremos calculadora, pelo menos devemos não utilizar. Treinar sem, treinar a cabeça, fazer na mão, porque na hora da prova a gente não tem esse equipamento lá, beleza? Vamos pro lado de cá, professor, e se tiver molécula? Faz um exemplo com molécula. Se eu fiz aqui exemplo com 3 átomos, então beleza, vou fazer o mesmo raciocínio, só que agora usando uma molécula. Pode ser qualquer uma, eu peguei a água aqui aleatoriamente. Tranquilo, então vamos lá. No caso da água, eu tenho que saber qual que é a massa, ela já é uma molécula, correto? Que é uma molécula. Então, qual é a massa dessa molécula? Eu sei de cabeça. O oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, vai dar 16, mais 1, mais 1. Então, a massa da molécula de água é 18. Então, uma única molécula de água, 18U. Unidade de massa atômica. Agora, se eu for pegando um monte de molécula de água, de modo a dar 18 gramas, ou seja, a massa em gramas, numericamente igual a massa molecular nesse caso, não é massa atômica, massa molecular. Então, ou seja, a massa em grama numericamente, a massa U em U, quanto de molécula vai existir aqui? O mesmo número, o número de Avogadro vai aparecer aqui de novo, 6,02 vezes 10 a 23, nesse caso são moléculas de H2O. E como esse número foi chamado de mol, isso aqui é um mol. Então, 1 mol equivale àquilo lá. Então, qual é a massa de 1 mol de água? Qual é a massa molar da água? A massa molar da água está aqui, ó. Ela é 18 gramas. Então, aqui é a massa molar da água. E o 18 é a massa de uma única molécula, é a massa molecular, tá bom? Beleza? Então, toda vez que fizer essa brincadeira de pegar a massa em grama numericamente igual a massa atômica ou a massa molecular, vai depender se é átomo ou se é molécula, né? Vai dar um número de Avogadro, que equivale a 1 mol. Pronto, isso está aí explicado o que é constante de Avogadro e o que é o mol. Beleza. Agora, vamos fazer só uma aplicação para você entender qual é a operação, a habilidade que o Enem, por exemplo, vai cobrar de você. Então vamos resolver uma aplicação para você ver mais ou menos como é essa habilidade que você tem que desenvolver. Beleza? Quantas gramas tem 0,25 mol de água? Bom, eu tenho informação de qual é a massa de 1 mol de água. Logo, eu consigo descobrir qual é a massa de 0,25 mol de água. Bom, vamos começar do zero. Como que eu vou saber qual é a massa molar da molécula H2O, da molécula de água? Bom, primeiro, lá no enunciado vai estar a fórmula dela, tá? Essa daí. Segundo, você tem que saber qual é a massa do hidrogênio e do oxigênio. Para isso, tem duas opções. Ou o exercício te dá esse valor no próprio enunciado da questão, ou a prova tem uma tabela periódica impressa e você tem que ir lá e consultar. Então, se tiver a tabela periódica, você vai lá na letrinha H e olha a massa do hidrogênio, vai na letrinha O e olha a massa do oxigênio. Beleza? Se for enunciado, já está lá para você não precisa nem procurar. Bom, então a massa de hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. U, né? Unidade de massa atômica. Bom, então a molécula vai ser 16 mais 1 de novo, já que são 2 hidrogênios. Isso vai ser 18U. Então significa dizer que a massa de 1 mol de molécula é 18
gramas, tá? Essa é a massa da molécula, a massa molecular, e essa massa molar, a massa de 1 mol de moléculas de água, tá? Então, beleza. Então, a massa molar da água é 18, tá? Você vai ver que no caminhar, né, da disciplina, você vai guardar a informação de massa molar de várias moléculas. Bom, então significa dizer que 1 mol de água equivale a 18 gramas. 0,25 mol equivale a quantas gramas? X. Tá? Então, assim monta-se uma regra de 3. Para mim dar essa resposta aqui a essa pergunta, eu tenho que fazer uma regra de 3. Ela é montada na primeira linha com a informação e embaixo com a pergunta. Olha como que você lê. 1 mol equivale a 18 gramas. 0,25 mol equivale a quantas gramas? Essa é a pergunta. Repara que a informação de mol da linha de baixo está debaixo de mol da linha de cima. O X, que é a pergunta, é debaixo de grama. Então, ele está te perguntando quem? Gramas. Quantas gramas equivale 0,25 mol? Sabendo 18 gramas, está presente 1 mol. Então, o que a gente faz? Na regra de 3, a gente multiplica cruzado. Fica 18 vezes 0,25 e x vezes 1. Multiplicando cruzado, x vezes 1 é x. Então, vamos escrever aqui, ó, fica x. E 0,25 vezes 18. Então, 0,25 vezes 18. Qual que é o resultado? Bom, o 0,25 aqui, ele equivale a 1 sobre 4, a 1 dividido por 4, 1 quarto, tá? E se eu pegar 1 quarto vezes 0,18, é como se eu tivesse aqui, ó, dividindo 18 por 4. Então, a gente vai fazer a divisão de 18 por 4, que eu fiz aqui, dá 4,5. Então, isso aqui vai ser equivalente a 4,5 gramas. Então, aqui está a resposta. Significa dizer que 0,25 mol equivale a 4,5 gramas. Beleza? Lembre-se, existem 3 informações que são equivalentes: a massa molar, o número de átomos ou o número de moléculas, depende, né? E o número de mols. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, eu te dei o número de mols, que foi 0,25, e te perguntei quantas gramas é. Mas eu poderia te perguntar quantos átomos ou quantas moléculas é. Eu poderia te dar a massa e te perguntar quantos mols, ou te dar a massa e te perguntar quantos átomos, ou poderia dar o número de átomos, o número de moléculas e perguntar quantas gramas, quantos mols. Entende? Então dá para fazer aí uma combinação de perguntas, tá? Nesse caso, ele te deu o número de mols, que é 0,25, e te perguntou quantas gramas. Mas ele poderia te perguntar quantas moléculas tem em 0,25 mols. Daria para fazer. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 0,25 mol tem quantas moléculas? Então a gente vai fazer esse tipo de questão aí, treinar essa habilidade, porque é o tipo de habilidade que será requerido de vocês nas provas de vestibulares. Beleza, pessoal? Então, quem não tiver compreendido, tiver dúvidas ainda, registre nos comentários que a gente possa resolver, tudo bem? Um grande abraço e fique com Deus e tchau, tchau.